Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 4 de abril de 2012. Terminou o prazo para o pagamento do IPVA e muitas pessoas até hoje não quitaram o imposto. Profissionais da saúde do Hospital de Clínicas da UFO participam de um seminário sobre a implantação do sistema eletrônico integrado. Já começou a Operação Semana Santa, realizada pelo Corpo de Bombeiros. A procura por vasectomia está superando a de laqueaduras. Em Uberlândia, esse procedimento realizado nos homens já é 33% maior do que a demanda feminina. Qual o perfil do profissional que se deseja formar? Como melhorar a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão? Os detalhes da implantação do projeto pedagógico. Estas e outras informações a partir de agora no TV Notícias, que já está no ar pela TV Universitária. Terminou essa semana o prazo para pagar o IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. E muitas pessoas até hoje não quitaram este imposto. Henrique teve um gasto a mais no início desse ano. Ele precisou pagar os impostos dos 2 veículos que possui e fez questão de resolver tudo dentro do prazo previsto. Para ele, é melhor cumprir com a obrigação agora do que ter dores de cabeça no futuro. Esse ano foi o ano que eu paguei mais alto os meus IPVA, meus impostos foi muito alto por causa de ser 2 veículos. Mas já está tudo quitado, deixei tudo pago. Assim como o Henrique, mais de 80 mil contribuintes de Uberlândia já pagaram o IPVA esse ano. Mas o número de inadimplentes ainda é grande. A frota tributária de Uberlândia já passa de 320 mil veículos. Só até fevereiro deste ano, a Secretaria Estadual da Fazenda já recolheu mais de 80 mil reais com o imposto. A expectativa é arrecadar mais de 150 milhões de reais até o fim do ano. Segundo o chefe da administração fazendária, quem está em situação irregular fica sujeito a multa e pode ter o carro apreendido. No caso do IPVA, a multa é de 0,3% até 30 dias. Após 30 dias, a multa é fixa no valor de 20% do valor do imposto, acrescido ainda de juros calculados pela taxa Selic. É evidente que aquele contribuinte que não recolheu o IPVA, seguro obrigatório, taxa de licenciamento ou eventuais multas, não estará apto a receber o licenciamento expedido pelo DETRAN. Nesse caso, quando das BLIS realizadas pela Polícia Militar ou CETRAN, poderá ter o seu veículo apreendido. Segundo ele, é importante que as pessoas cumpram com esse dever dentro do prazo, pois o recurso arrecadado com o pagamento do IPVA é revertido em benefícios para o país. Parte da população entende que esse recurso vai direcionado exclusivamente para a melhoria de rodovias. Não é bem assim. A aplicação dos recursos é com base na prestação de serviços públicos realizados tanto pelo município quanto pelo Estado, como, por exemplo, saúde, segurança, educação. E já começou a Operação Semana Santa, realizada pelo Corpo de Bombeiros. Mas o que é esse trabalho que é feito nessa época do ano? Para saber mais, eu converso agora com o Tenente Coronel Felipe Aidar, do Corpo de Bombeiros. Tenente Coronel, mais uma vez, obrigado pela participação. Nessa época de feriado prolongado, essas operações são feitas porque os riscos de acidentes, de afogamento, aumentam, né? Nós temos que agradecer o apoio da imprensa, porque essa mensagem que a gente leva através dos órgãos de imprensa acaba sendo um fator primordial para a prevenção. E a prevenção é muito melhor que a remediação. Então, normalmente a gente fala que os acidentes acontecem onde a prevenção falha. O que a gente verifica nesse período, principalmente da Semana Santa? Aumenta muito o número de pessoas que querem ir para as rodovias, às vezes para passar a Semana Santa com um parente, ou mesmo para aproveitar aquele período de um final de semana mais prolongado, para justamente se divertirem, para fazer seu lazer. E a gente tem um aumento aí em torno de 30% a mais no fluxo de veículos nas estradas. Então, visando justamente as estradas que têm sido o pior problema que nós temos nesses feriados, a gente desloca as nossas equipes para os principais pontos, desde Unai até Ituiutaba. Então, hoje nós temos equipes posicionadas na saída de Unai. Nós temos mais 2 equipes colocadas em João Pinheiro e Paracatu, que a Polícia Rodoviária Federal todo ano solicita e nós temos empenhado em todos os feriados. Nós temos na saída de Patos, nós temos na saída de Patrocínio, de Uberlândia, de Araguari e o Trevão em Ituiutaba. Justamente para quê? Primeiro, para a pessoa quando passa e vê um carro do bombeiro, já pensa assim, olha, tem um acidente, alguma coisa, tem um risco maior. E já reduz a velocidade. Então, nesse momento, a gente está fazendo trabalho de prevenção. E caso aconteça algum acidente, a gente vai ter um deslocamento mais rápido, tentando
salvar o maior número possível de vidas e diminuindo, inclusive, o número de sequelas. Mas é importante que as pessoas também se conscientizem do papel delas nessa prevenção. Aliás, o motorista, realmente, os problemas que ele tem são as maiores causas de acidente, né? É engraçado porque sempre a gente entrevista a Polícia Rodoviária Federal e Estadual quando se diz em movimento das estradas. E a gente sabe que o Corpo de Bombeiros é fundamental se acontecer qualquer tipo de acidente. E essa iniciativa de vocês, com certeza, é muito bem-vinda. Eu acho interessante vocês colocarem esse trabalho nessas rodovias para tentar evitar, porque o tempo que se chega num acidente para o Corpo de Bombeiros é fundamental entre a vida e a morte. Né? E o detalhe, por exemplo, quando tem um fluxo maior de veículos na rodovia, quando tem um acidente, tudo ali para. Então até para a gente chegar é difícil. Agora é importante que a população, né, está falando do trabalho do Corpo de Bombeiros, mas é um trabalho integrado. Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, o próprio Corpo de Bombeiros. Então isso é um trabalho integrado, tanto é que nós temos colhido aí os frutos ao longo dos anos. Nós temos conseguido uma redução nesse número de acidentes, não era o número que a gente gostaria que fosse, mas ano após ano a gente tem conseguido reduzir isso. Mas é importante que as pessoas também conscientizem da responsabilidade delas. Primeiro, verificar se o carro está em condição. Se está com o pneu careca, se não está, se passou por uma revisão. Depois é o comportamento da pessoa, né? Evitar fazer ultrapassagens locais que não são permitidos, aquelas ultrapassagens que são de risco não devem ser feitas. A cada 2 ou 3 horas dirigindo o veículo, parar num restaurante alguma coisa, para descansar, para ir ao banheiro e evitar principalmente o uso de bebidas alcoólicas. Outro problema que nós temos são os balneários. Então as pessoas têm que tomar cuidado também com isso. Primeiro, criança não pode ficar sozinha. O local que é um balneário privado, é a responsabilidade do proprietário ou do responsável ali colocar o salva-vidas. É importante que haja uma demarcação do local de banho, porque às vezes é em lagoa ou represa, o fundo é irregular. Pessoas que beberam não devem entrar dentro d'água também. E tomar cuidado justamente com o que você não conhece, sempre tem um risco. E tem um ditado que o bombeiro fala, que serve de base para todo mundo. Água no umbigo é sinal de perigo. Se as pessoas observarem, né, medidas simples, como nós falamos aqui, com certeza nós vamos ter esse feriado aí da Semana Santa sem nenhum problema e as pessoas vão voltar para casa felizes e não vão transformar a alegria em tristeza. Antigamente tinha muito afogamento na nossa região do Cerrado. Isso diminuiu um pouco? Tem diminuído, nós temos conseguido que esses afogamentos, nós tivemos uma redução de mais de 50% de 2009 até 2011. Por isso que nós falamos que é importante o papel da imprensa nesse momento, porque tem sido batido muito em cima disso, né? Nós tínhamos aí 18, passamos a ter 15, depois 9 afogamentos ano. E isso é importante, que as pessoas se conscientizem. Ah, mas 9 são poucos. São, mas aquela pessoa que ficou sem um ente querido... Um desses 9 vai fazer muita falta. Vai fazer e às vezes é insubstituível. Então é importante que as pessoas observem que se elas observarem procedimentos simples, nós não vamos ter acidente nenhum, não vamos ter afogamento nenhum. E com isso a gente vai ter uma tranquilidade maior, né? E as pessoas realmente aproveitando o feriado como deve ser, com alegria e moderação. Coronel, o tempo acabou, mas eu quero te fazer uma pergunta rapidinho, que o senhor puder responder para a gente. Quando a pessoa se depara com um acidente na rodovia, o que ela deve fazer? Porque tem gente... Aquela época teve até kit de primeiro socorro. Ajuda, não ajuda, o que faz? Primeira coisa, é sinalizar a rodovia. Porque imagina que a pessoa sofreu um acidente, alguém vai sair do veículo, vem um caminhão ou vem um carro, está ali no meio da rodovia, não tem sinalização nenhuma, a chance de você ter um segundo acidente é muito grande. Tanto é que uns dias atrás nós tivemos até um acidente que mataram 2 bombeiros. Então a primeira coisa é sinalizar. Sinalizar com o veículo, com o cone ou com o próprio triângulo mesmo. A partir do momento que sinalizou, viu que tem alguma situação anormal, ligar imediatamente para o Corpo de Bombeiros através do telefone 193. Nada de dar uma de médico. Não. Né? E outra coisa, procurar mover o mínimo possível a pessoa, justamente porque normalmente já se sabe que o transporte mal feito, o atendimento mal feito, tende a trazer lesões mais graves que o acidente primário. Okay. Então é importante que as pessoas observem. Então o que é? Sinalizar, verificar a situação das pessoas e imediatamente acionar o Corpo de Bombeiros através do telefone 193. A gente fala muito que é o número que salva vidas. Então por quê? Porque a pessoa, quanto mais rápido ligar, mais rápido ele vai ter o retorno, principalmente nas rodovias que normalmente estão afastadas dos grandes centros. Então não percam o tempo e façam isso, que é o suficiente. Tenente Coronel, obrigado pelas informações. Volte sempre, tá? Nós é que agradecemos, estamos à disposição e esperamos aí ter um feriado da Semana Santa tranquilo, sem nenhum problema. Obrigado. A quinta-feira promete possibilidades de chuvas rápidas e isoladas nas regiões do Sul e Triângulo Mineiro. Em outras regiões, o sol entre nuvens e a chance de chuva isolada. Nos próximos dias não há previsão de chuva significativa aqui em Minas Gerais. Em Uberlândia, a quinta-feira será de dia ensolarado e sem previsão também de chuva. A mínima é de 19 graus e a máxima de 31 graus.
Quinta-feira de sol em Itapejipe, mínima de 22 e máxima de 34 graus. Dia ensolarado e com poucas nuvens em Prata, não há previsão de chuva, mínima de 22 e máxima de 33 graus. Dia de sol também em Uberaba, mínima de 23 e máxima de 35 graus. Em Guriatã, dia ensolarado sem previsões de chuva, mínima de 21 e máxima de 25 graus. E daqui a pouco a procura por vasectomia aumenta a cada dia em Uberlândia, já é maior que a demanda por laqueaduras. A gente volta em instantes. Hasta la vista, baby. Profissionais de saúde do Hospital de Clínicas da UFO participaram hoje do seminário sobre implantação do Sistema Eletrônico Integrado, é o AGHU. Cerca de 350 servidores do Hospital de Clínicas de Uberlândia participaram de um seminário sobre a implantação de um aplicativo de gestão. Além de Uberlândia, mais 45 hospitais universitários em todo o Brasil receberão um aplicativo de gestão para hospitais universitários. O software, também chamado de prontuário eletrônico, integrará dados permitindo que informações internas de pacientes e do hospital sejam gerenciados eletronicamente, com eficiência, sigilo e segurança. Esse software de gestão que será implantado em todos os hospitais universitários, com um punhado de facilidades que permitirão acessos e controles online em todo o sistema. O Hospital de Clínicas de Uberlândia está entre os 6 primeiros hospitais universitários brasileiros que recebem um seminário para a implantação do sistema. O software será utilizado por cerca de 12 mil servidores. Nós temos uma previsão de um cronograma e esse cronograma, depois desse treinamento que essa equipe já realizou em Porto Alegre e em Brasília, a previsão que para meados de maio esse projeto seja homologado aqui para o nosso Hospital de Clínicas, para que a partir de junho nós começamos a operar em todas as unidades aqui dentro. Você sabia que a procura por vasectomia está superando a de laqueadura? Em Uberlândia, este procedimento realizado nos homens já é 33% maior que a demanda feminina. E para falar sobre este assunto, eu converso agora com o Bruno Borba, que é coordenador da urologia lá do Hospital Municipal de Uberlândia. Ô Bruno, quer dizer que esse número, os homens não estão querendo ter filho mesmo, ou então os que têm já estão querendo parar por aí mesmo? Como é que é essa história? Na verdade, o brasileiro tem perdido um pouco o medo da vasectomia, né? Nos últimos anos, nós temos notado com políticas governamentais de saúde integrada do homem, foi implementado em 2007, que é uma postura bastante coerente do Ministério da Saúde. E a partir de então a gente vê uma implementação cada vez maior desses pacientes que vêm procurar esse método de contracepção, método cirúrgico de contracepção. E é um método indicado mesmo? É importante você ter uma certa quantidade, um limite para ter filho, do que aquelas famílias antigas que tinham 9, 10?
Isso vem mudando tempo a tempo, né? Na verdade, atualmente, as famílias têm se preocupado com questões socioeconômicas, com relação à educação dos filhos, e a redução dos números de filhos vem acontecendo naturalmente, né? E cerca de 70% das famílias hoje optam por algum método contraceptivo, né? Seja ele o uso de anticoncepcionais, hormonais, seja ele pela laqueadura ou pela vasectomia. E o que tem se notado é que realmente o número de vasectomias nesses anos, que vem de 2003 até atualmente, vem aumentando significativamente. Agora, por quê? O homem, ele está mais precavido que a mulher? O que dá essa diferença? Porque sempre existiu vasectomia e laqueadura, só que a gente via antigamente pouca vasectomia. O que mudou entre homem e mulher nesse sentido? Até então, o conceito de esterilização cirúrgica era laqueadura. Né? Não se tinha conhecimento da vasectomia. Então, com acesso desses pacientes à informação, a busca pela internet, aos meios de comunicação, e por ser um procedimento bastante simples, não simplista, mas um corriqueiro, assim, o homem tem perdido o medo desse procedimento. Pois eu acho que esse é o principal motivo de antes não ter muito, né? Porque tem-se muito medo. E ainda existem pessoas que não conhecem a fundo e acreditam que é uma cirurgia que é muito dolorosa, a recuperação é muito difícil, tem medo, né? Porque é uma cirurgia feita no órgão genital. Como é que é? Fala um pouco da cirurgia pra Além gente. disso tudo, ainda tem a questão a questão dos medos de engordar, né, de alterar na potência sexual desse homem, que hoje tudo mito. Tudo mito. Então isso aí não existe realmente. E, falando do procedimento em si, o procedimento é um procedimento realizado onde se faz uma ressecção de parte do canal onde transporta o espermatozoide do testículo até o meio externo, que é o ducto deferente. Esse canalzinho ele é ressecado, ele é ligado, né, e impedindo a progressão do espermatozoide. Quando fez a cirurgia, essa cirurgia ela é feita com anestesia local, né, a nível ambulatorial, com poucas complicações. As complicações são inerentes a todo procedimento cirúrgico, uma infecção, um hematoma, dor no local, que é contornado com medicação. E é um procedimento feito a nível ambulatorial. O paciente chega, interna, faz o procedimento e vai embora para casa. Rapidinho ele já vai embora. Já vai embora para casa. Então isso traz vantagens em relação à laqueadura. A laqueadura é um procedimento que tem que ser feito com anestesia, dentro do ambiente de centro cirúrgico, com a recuperação que varia de mais ou menos 30 dias. Ao contrário da vasectomia, de 5 a 7 dias esse paciente já está retornando às suas atividades habituais tranquilamente. O processo de recuperação, no caso da vasectomia, ele é simples, apesar de ter mais ou menos uma semana de duração? É bem simples, é bem rápido. E se pensarmos também em termos econômicos, de tempo de afastamento desses pacientes em relação ao serviço, você vê que é bastante vantajoso, realmente. É irreversível? Uma pessoa, por exemplo, vamos dizer que daqui 10 anos, uma pessoa que hoje não quer ter filho, ela se arrependa e quer ter filho. Tem jeito de voltar atrás ou não? Existe o jeito. Ambos os métodos, tanto a laqueadura como a vasectomia, são reversíveis, né? A laqueadura é um procedimento cirúrgico mais complexo, com as taxas de sucesso menor, mas a vasectomia existe uma taxa de sucesso que vai ser dependendo de alguns fatores do intraoperatório, achado dentro do tempo no ato cirúrgico, e também pelo tempo de vasectomia. Ou seja, pacientes que têm maior tempo de vasectomia, a chance de sucesso de uma reversão é menor. Entendi. De sorte que se o paciente tem de 1 a 3 anos de vasectomia, a taxa de sucesso de uma reversão é em torno de 90%, com a taxa de gravidez de 75%. Ao passo que um paciente que tem mais de 14 anos, mais de 10, 14 anos, a taxa de gravidez é de 30%, que é comparável aos métodos de fertilização in vitro. Então já não seria indicado. Tá certo, doutor Bruno, obrigado pela participação. Nosso tempo acabou, infelizmente, o assunto estava bem interessante. Mas aí, então esse é o resultado, 33% a mais de procura pelos homens na vasectomia do que as mulheres na laqueadura. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Até mais. Daqui a pouco os detalhes do programa em pauta e tudo sobre a implantação do projeto pedagógico. A gente volta em instantes.
O que é uma pedra para um guerreiro? O que são gotas para quem só pensa em vencer? O que são noites para quem tem prova? O que é atraso para quem tem paciência? Quem vence uma luta, ganha o dia. Neste caso, 4 anos. Jovens guerreiros, acordem. Se você vai completar 16 anos até 7 de outubro, tire o seu título de eleitor. O voto é obrigatório aos 18 anos, mas é um direito já a partir dos 16. Procure um posto da Justiça Eleitoral até 9 de maio, levando um documento de identidade com foto e comprovante de residência. Esse prazo de 9 de maio também é válido para quem mudou de endereço, precisa atualizar seu cadastro ou regularizar sua situação. Não deixe para a última hora. Justiça Eleitoral. Brasileiro que vota não foge à luta. Os institutos federais já oferecem cerca de 400 mil vagas para jovens de todo o país. Mas o Brasil quer mais e o governo está trabalhando para isso. Nos próximos 3 anos, serão implantados 208 campos. Já em 2012, estarão funcionando 88 unidades em 25 estados. No total, serão criadas mais 200 mil vagas em todo o Brasil. Vagas que vão chegar para você que mora em Minas Gerais, com os novos campos de Contagem, Montes Claros, Sabará, avançados de Betim, Ouro Branco, Ribeirão das Neves, Passos e Pouso Alegre. Vai ajudar a cidade a crescer porque vem estudantes de fora da região. O impacto social e econômico que já se percebe com a criação desse instituto aqui na cidade é extremamente grande. Conheça as oportunidades de formação que o Brasil oferece para você. Mais informações no portal do MEC. Ministério da Educação, Governo Federal. Qual o perfil do profissional que se deseja formar? Como melhorar a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão? É hora de implantar o projeto pedagógico. Quem traz os detalhes para a gente é José Dagmar. Olá, Kelson. A Faculdade de Gestão e Negócios tem um novo projeto pedagógico para o curso de administração. E aqui ao meu lado eu vou conversar agora com o professor Henrique Geraldo, que é professor da FAGEM, e vai dizer para a gente quais são essas mudanças aí no projeto pedagógico. Professor, quais são as mudanças? Bom, primeiramente é importante nós sabermos que o principal objetivo de um projeto pedagógico, de um curso, é dizer qual é o perfil do cidadão e do profissional egresso que se espera alcançar e o que será feito para isso. Nesse sentido, esse novo projeto, ele traz mudanças principalmente em relação às práticas de ensino-aprendizagem do curso, dentro do curso de administração. Por exemplo, as estratégias de ensino. Buscaremos agora, no dia a dia, junto aos estudantes, estratégias de ensino que busquem trazer para dentro de sala de aula, por exemplo, a vivência anterior que esses estudantes já trazem. E, nesse sentido, eles possam desenvolver um diálogo com os professores, realizando efetivamente um processo de ensino e aprendizagem. Certo. Professor, o senhor me falou que pretende atender agora com um novo projeto, né, a demanda local. Por que foi feito um encontro aí para discutir esses novos projetos pedagógicos? Bom, um dos desafios existentes na implantação de novos projetos pedagógicos é justamente alcançar um clima de diálogo e cooperação permanente. Ora, o curso de administração da FAGEM, da Universidade Federal de Uberlândia, ele existe para a sociedade e, em específico, para uma comunidade local. Logo, a participação dos professores, dos estudantes e dos representantes da comunidade se faz fundamental nesse processo. Certo. O senhor citou algumas mudanças, mas são várias mudanças, não é mesmo? Sim. Para além das mudanças, o que é importante é o que fundamentou tais mudanças. Então, nós podemos dizer, por exemplo, as novas tecnologias existentes, as novas demandas em relação ao perfil de um profissional de gestão que não se volta somente para a gestão de empresas, mas também de organizações com finalidades diversas e, finalmente, todo o processo de internacionalização dos profissionais, onde um profissional em gestão empresarial, ele não vai atuar necessariamente na nossa região, no Brasil, ele poderá atuar em outros países. Isso tudo impacta na proposta de um projeto pedagógico do curso.
Ok, e para saber mais informações sobre esse projeto, esses novos projetos pedagógicos, tem algum site onde as pessoas podem ter informações sobre esse assunto? Sim, podem acessar o site da faculdade, que é portal.fagem.ufo.br. Obrigado pelas informações, professor. Pois é, quem quiser acessar então é só lembrar, o site é www.portal.fagem.ufo.br. É com você, Kelson. Muito obrigado, José Dagmar. E no programa Em Pauta de hoje tem um tema bem interessante, a lei seca. Não é isso mesmo, Maria Clara Barros? Olá, Kelson. No programa Em Pauta dessa semana nós vamos falar sobre a lei seca e a obrigatoriedade do bafômetro. E eu recebo aqui no estúdio o advogado criminalista, doutor Anderson Machado, e o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Cleiton Gonçalves. É logo mais às 10 da noite e eu espero você. Muito obrigado, Maria Clara Barros. Lembrando, então, Em Pauta hoje, às 10 da noite, aqui pela TV Universitária. E o nosso TV Notícias fica por aqui, mas amanhã tem mais. Às 6h30 da noite, é claro que toda a nossa equipe espera muito pela sua audiência. Uma boa noite e até lá.